pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui compartilhar com vocês um pouquinho de como que foi os primeiros dias com o bebê, como mãe de primeira viagem. Fui aquela mãe que queria fazer tudo, sabe? Então, eu queria vivenciar tudo, desde o parto, que eu queria o parto normal, até os cuidados com o bebê, então eu queria fazer tudo. Hoje, eu percebo que o quanto é importante, né, ter uma rede de apoio, né, porque senão você fica sobrecarregada, mas foi muito difícil eu entender isso, né, demorou bastante, muito tempo para eu poder entender. E abrir mão de algumas coisas, porque eu precisava de ajuda. É porque eu sou assim, eu sempre fui assim também na vida, sabe? Com as minhas coisas, no trabalho, eu sempre gostei quando eu tinha uma responsabilidade, eu dar conta de fazer. Só que tem muitas coisas que você precisa de ajuda, você não consegue fazer sozinho, né? Em caso de filhos, né? Principalmente os primeiros dias, você precisa de muita ajuda, porque tem muita privação de sono. Era coisas que, assim, gente, eu não sabia. Depois eu vou até fazer um vídeo sobre isso, né? Pra ajudar as mamães de primeira viagem. Mas uma das coisas, por exemplo, é a privação de sono. Eu não tinha ideia. Porque as pessoas brincam, né? Aproveita, né? Porque depois você não vai dormir. Mas quando você não vivenciou ainda aquilo, você escuta, mas não leva tão a sério, sabe? Pelo menos eu, né? Não levei tão a sério, assim. Eu ouvia, mas nem. E aí quando você vive na pele, você fala assim, nossa, agora eu sei como é difícil. Né? E outra, eu não imaginava que era tão difícil, né? As pessoas que têm insônia, né? Eu sempre dormi muito bem. Então, essas pessoas que têm insônia, né? Tipo, eu já até entendo, sofre muito, porque é muito ruim, porque você precisa descansar, né? O corpo precisa descansar. Então, e quando você tem um bebezinho, você não consegue descansar. Então, é bom, é importante você ter essa rede de apoio. Porém, eu não aceitei. Minha mãe queria me ajudar, inclusive, mas não quis ajuda, né? Quis fazer tudo sozinha. Eu tive dificuldade até de aceitar ajuda do meu marido também, né? Então, assim, porque eu queria fazer tudo. Acredito que uma das coisas também, porque eu tava vivendo isso naquele momento, né? De querer fazer tudo, é porque eu sempre quis ser mãe. E eu demorei muito tempo pra ser mãe, né? Então era meu sonho ser mãe. Então acho que quando eu comecei a viver aquele sonho, eu queria agarrar ele, sabe, e viver cada segundo, cada momento. Porque todo mundo me falava também, aproveita que passa rápido, e realmente a gente passa muito rápido. Então, os primeiros dias foi desafiador, eu tinha muitas dúvidas, né? Então, por isso que eu quero compartilhar aqui com vocês, porque acredito que as mamães de primeira viagem sempre passam por isso, por essas questões, essas dúvidas, né? E quanto mais informação a gente tem compartilhada, melhor. Não necessariamente o que aconteceu comigo vai acontecer com você, mas às vezes pode acontecer com alguma amiga. E aí quanto mais informação a gente tiver, melhor. Então, nos primeiros dias teve a privação de sono. No meu caso, da minha filha, ela não dormia, né? Ela trocou o dia pela noite, então foi muito difícil. Ela ficava de noite acordada e de dia ela dormia. Então isso foi muito difícil pra mim. Ela de noite, né, que é o horário que eu queria dormir, que eu tava cansada, né? Ela tava acordada. E bebezinho, quando é assim que nasce, gente, eles ficam acordados pouco tempo e já logo dormem. Então ela ficava acordada e às vezes ficava chorando, né? E a gente ainda vai conhecendo uma outra, né? Então aí eu percebi se eu tava vendo se ela tava com fome, aí você vai identificando depois o choro de fome. Eu vi se ela não tava chorando porque ela tava com alguma dor. Nos primeiros dias, o intestino, né? Tá terminando de se formar, porque eles não se alimentavam antes, né? E agora começou a se alimentar do leite. Então, é algo novo, né, que o corpo tá recebendo ali. E por isso que normalmente os bebezinhos sempre sofrem um pouquinho com essa parte aí do intestino, de sentir dor. Alguns sentem até cólica, outros é mais gases, mas todos passam por isso. E eu não entendia, né? Eu falava assim, gente, mas por que tá chorando, né? Eu não sei o que fazer. E aí, nossa, comprei cólica e calme, alguma coisa assim. Aí tem um outro também, são dois. Não me lembro agora o nome, inclusive eu preciso até pesquisar, né, pra poder ter aqui pra essa gestação caso eu precise. Mas no caso da minha filha não ajudou muito. Porque falaram pra mim, né, que eu também perguntei, né, pra algumas mães o que poderia ser. Aí me indicaram pra poder dar, que poderia ajudar, né, que é referente a isso, a cólica, a gases, né. Só que na minha filha eu percebi que não fazia muito efeito. Então acabei nem, tipo, dei, vi que não fazia efeito, depois não dei mais. Mas eu visto relatos de que bebês tinham aceitado muito bem. Então não sei se é de bebê para bebê, ou se de fato tem que passar por isso mesmo, né? Porque até essa adaptação acaba
eles ficavam se incomodando mesmo. Mas, voltando, né, a privação do sono, então ela não dormia. E meu marido que me ajudava muito com isso, porque eu ficava quase a noite toda praticamente acordada, né, porque aí que acontece, ela dormia, quando ela dormia no meu colo. Eu, às vezes tinha que dormir sentada, assim, igual eu tô agora, tipo, é muito difícil dormir sentada, assim, né, e é perigoso também, né, você derrubar o bebê, e é aquele que a maioria das mães passa, né, na hora que você coloca no berço, parece que tem espinho, né, que as mães falam, né, que aí acorda. Eu não conseguia dormir por isso, acontecia muito isso comigo. Quando chegava um determinado horário, né, meu marido levantava pra me ajudar, porque ele tava trabalhando, né, então ele levantava mais cedo. E ele ficava com ela pra mim, pra eu conseguir dormir um pouquinho. E nisso ela acabava dormindo, que já tava quase amanhecendo também. Aí ele já deixava ela no berço, e aí ela conseguia dormir, porque ela realmente tinha trocado, né. Eu aproveitava e dormia também, que é aquela história, né, que toda mãe fala, você tem que escolher, né? Ou você vai lavar a louça, vai fazer as coisas na sua casa enquanto o bebê dorme, ou você também vai descansar enquanto ele dorme. Minha opção era sempre descansar, porque eu via que eu não dava conta de ficar fazendo as coisas. E ainda mais no caso dela, que ela, tipo, eu não dormia a noite toda, então eu tava exausta. Ela demorou, gente, um mês e pouco nisso, viu? De trocando o dia pela noite. E aí foi tendo uma transição. Então, conforme foi passando o tempo, aí ela foi mudando, sabe? Foi aceitando dormir mais à noite. E aí foi indo até mudar totalmente, ela dormir mais à noite. E de dia ela ficava acordada, dormia, acordar, enfim, tirar as sonecas dela normal, como a maioria das crianças. Mas ela sempre foi uma criança de ficar acordando de noite, né? Até porque eu amamentava no peito. Então eu acredito que teve essa associação, sabe? Que aí ela acordava de madrugada só pra mamar. Então aí ela acordava e mamava e voltava a dormir. Eu fiz o desmame dela com 1 ano e 6 meses mais ou menos. Era por aí, 1 ano, 5 anos e 6. Por opção, porque eu já não tava aguentando, né? Não dormir, né? 1 ano e 6 meses aí praticamente sem dormir. Então foi bem difícil. E ainda na época ainda tinha voltado a trabalhar. Sem dormir, que eu falo assim, não tem aquele sono constante que eu tinha antes de ter filho, né? De ficar acordando de madrugada, né? Toda hora. Então isso é muito ruim. No caso dela, ela ficou esse tempo todo porque ela acordava pra mamar. Aí eu fiz o desmame, fui fazendo desmame aos poucos, né? E aí eu fiz o noturno. Aí sim, quando eu fiz o desmame de vez, aí ela voltou. Aí aos pouquinhos ela foi começando a dormir. No início ainda demorou um tempo, né? Ela ficava acordando ainda e ela voltou, começou a dormir mesmo de vez. E aí, nossa, foi um alívio. Eu falei assim, ai, finalmente, agora eu consigo dormir um pouco, né? Acabei passando um pouquinho disso com ela. Outra coisa importante também de comentar, que a gente passa, não sei se são todas as mães, mas pelo menos eu passei, é em relação à amamentação. Foi bem difícil pra mim a amamentação também, sangrou, porque eles têm que ter a pegada certa, né? E nem todo bebê também, mesmo com a pegada certa, pode ser que machuque, porque tem a amiga minha, por exemplo, que compartilhou comigo, que no caso da bebê dela, ela tinha torcicolo congênito, e aí, e também acho que era alguma coisa na língua, alguma coisa assim, que eu não lembro o nome correto de falar. A língua presa, eu não lembro o nome correto, então não vou falar aqui porque eu não sei. Mas é algo assim, então a bebê dela não conseguia sugar o leite, né? E ela tinha leite, então não conseguia sugar. Então ela também sofreu. Então automaticamente o bebê não consegue sugar. E aí machuca também, né? A mama, né? E sem contar que o bebê fica irritado, começa a chorar, enfim, a gente como mãe fica desesperado, não sabe o que fazer. Até a gente descobrir o que é, principalmente sendo mãe de primeira viagem. A minha filha teve torcicolo congênito também, só que eu descobri por um outro motivo. E no caso do mamar, era mais a pegada mesmo, porque eu não sabia. Então, um conselho que eu dou pra vocês, mamães, estudem, né, sobre a amamentação, né? Se tiverem condições também, né, de pagar a pessoa, né, pra estar te auxiliando nisso. Normalmente, as doulas, as enfermeiras obstetras faz parte do pacote delas, normalmente, né? Não sei se são todas, dá esse suporte pra gente, né, na questão da pegada, né, do bebê na hora de mamar. Porque eu não tinha como comprar, então eu não comprei no curso, né, não paguei pra ninguém me ajudar, enfim. Então foi na raça mesmo, foi no sofrimento. Só que eu aproveitava esses cursos que tem online, né, que eles dão de graça,
que não fala muita coisa, fala pouca coisa, aproveitar para pegar um pouquinho aqui, outra ali, uma informação, outra informação ali. E era muito difícil encontrar mães, eu sofri essa dificuldade de encontrar mães que compartilhassem sobre isso, tipo, como que faz, qual que é a pegada correta, né? Então eu cheguei a ver alguns vídeos para ir tentar adaptar ao meu caso. Demorou um tempinho ainda, acho que uns 15 dias mais ou menos, para começar a ajustar. E aí sim ficar mais tranquilo, porque no início aí sangrou, nossa, sofri bastante. Já tive relatos também quando eu tava grávida de amiga minha que não te sangrou nada, não aconteceu nada, que deu tudo certo. Então eu acho que foi de criança pra criança, né? De mãe pra mãe. A gente que dá essa sorte aí de não acontecer nada, não ferir, né? No meu caso eu não dei essa sorte, mas depois no próximo vídeo eu comento um pouquinho mais com vocês como que foi, mais focado, né, na parte da amamentação. Mas resumidamente foi isso. Eu não cheguei a fazer laser, né, mas eu cheguei a passar a pomada e uma amiga também me indicou, porque eu perguntei, né, fui perguntando para as mães que eu conhecia. Ah, você passou por isso? Como que foi? Como faz? Deus foi usando as pessoas pra me falar, para me dar umas dicas ali, o que eu poderia comprar. Eu comprei, foi me ajudando, né? Mas o mais difícil da amamentação é porque o bebê precisa ser amamentado, gente, de 3 em 3 horas. Então você imagina, um peito tá ferido. E aí de 3 em 3 horas o bebê tem que ser amamentado, né? Então foi muito difícil. Essa parte pra mim foi bem difícil também. Eu passei por outras partes difíceis também que eu vou compartilhar com vocês aqui nos próximos vídeos. Mas é isso. Como o vídeo já tá ficando grande, então eu vou parar por aqui. E aí no próximo eu comento um pouquinho mais, focada aí na amamentação, as coisas que eu passei, as outras dificuldades que eu tive também, né? Como mãe de primeira viagem, tá bom? Fiquem com Deus, compartilhem comigo também as suas experiências. Espero que eu esteja ajudando vocês também. Beijo, tchau!